Olá, alunos! Hoje vamos ver um bocado sobre a pesquisa qualitativa planejamento. A pesquisa qualitativa, ela, diferentemente da quantitativa, vai trabalhar profundamente informações não mensuráveis, como motivações, inclinações, preferências, hábitos, valores, costumes, coisas que dificilmente nós conseguiríamos definir ou mensurar em escalas. Então, o encaixe da pesquisa qualitativa é perfeito quando a questão de pesquisa envolve esse tipo de variável menos mensurável. Vejamos o que dizem a respeito os autores McDaniel e Gates. Não existe maneira melhor do que a pesquisa qualitativa para compreender a fundo as motivações e os sentimentos dos consumidores. A pesquisa qualitativa, portanto, me oferece resultados mais profundos e menos abrangentes, né? Se eu quero alguma coisa mais abrangente, aí a ideia é a pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa me oferece um mergulho mais profundo. Vamos ver agora o que diz David Acker. O propósito da pesquisa qualitativa é descobrir o que o consumidor tem em mente. Quando David Acker afirma que a pesquisa qualitativa procura descobrir o que o consumidor tem em mente, ele coloca justamente que, com frequência em marketing, eu preciso de informações que não foram manifestadas pelo consumidor. Que, aliás, muitas vezes sequer são manifestadas. O consumidor não tem consciência de boa parte das suas motivações em relação a determinados produtos e serviços. Então, se eu perguntar diretamente ao consumidor, e para marcar num questionário, poder contar isso depois, ele simplesmente não vai saber me responder. Então, o tipo de técnica que é usada na pesquisa qualitativa, e ela ganha uma proximidade muito grande com a psicologia, é aquela técnica que procura fazer com que ele expresse, mesmo que indiretamente, fatores que são decisivos para o comportamento, mas sobre os quais ele sequer tem plena consciência. Esse é o campo, essa é a área da pesquisa qualitativa. Portanto, esse tipo de abordagem é bastante adequado quando o produto que a gente tem pela frente vai ter a ver com esses fatores mais psicológicos, com essas motivações, fatores mais internos do consumidor. Então, em algumas indústrias, é recorrente o uso da qualitativa. Por exemplo, moda, perfumes, joias, automóveis. Automóvel, então, apesar de não parecer à primeira vista, automóvel é autoimagem pura, né? A gente, em geral, escolhe um automóvel que tenha muito a ver com o tipo de pessoa que a gente é. Então, a indústria automobilística lança a mão direto de pesquisa qualitativa, que vai muitas vezes servir de embasamento para decisões de design, decisões de projeto de automóvel, de projeto de novos modelos, enfim. E que grandes sucessos da indústria automobilística foram embasados em pesquisas prévias de natureza absolutamente qualitativa. A pesquisa qualitativa, que a gente também chama muito de pesquisa quali, ou simplesmente quali, no jargão assim, da pesquisa, ela não é nem superior nem inferior à pesquisa quantitativa. Na verdade, são abordagens diferentes que, com frequência, na prática, no dia a dia da pesquisa, são complementares. Eu posso usar uma na frente da outra, ou a outra na frente da primeira, vai depender muito da situação, mas é importante que a gente não se prenda ao time da quantitativa, ao time da qualitativa, defendendo aquele tipo de pesquisa como mais adequado do que o outro. O pesquisador de verdade vai saber lançar a mão de uma e de outra na medida exata da necessidade do seu cliente de pesquisa. O uso da metodologia qualitativa. Essa abordagem é especialmente interessante nas seguintes situações. Primeiro, quando não se dispõe de mapeamento anterior, quando eu tenho as variáveis muito pouco mapeadas, tenho muito pouco conhecimento sobre o que tem na minha frente, a ponto de não saber sequer as hipóteses que eu vou testar. Então, nesse tipo de situação, onde eu estou explorando um campo, explorando uma determinada área inicialmente, sem muita informação anterior, aí a qualitativa surge como alternativa interessante.
É, portanto, muito usada quando é necessário gerar as hipóteses. E muitas vezes, hipóteses essas geradas na qualitativa que depois eu vou testar numa pesquisa quantitativa, testar numericamente numa pesquisa quantitativa. A qualitativa também é interessante quando eu desejo verificar mudanças de valores, hábitos e atitudes do consumidor. Manifestações mais subjetivas, mais comportamentais, menos mensuráveis. A motivação, o grau de motivação por perfume, por exemplo. Isso é uma coisa menos mensurável, porque é mais subjetivo, né? Então ela cabe bem na pesquisa qualitativa, ou na quali, como a gente também costuma chamar. É interessante quando a gente precisa avaliar reações a novos produtos. Justamente por isso, né? Como são novos produtos, aqueles mais próximos do inédito principalmente, eu não tenho mapeamentos anteriores, né? Então a pesquisa qualitativa ela é bastante usada nesse sentido. É interessante também quando se pretende avaliar motivos de preferência ou de rejeição a marcas. Então, naquela etapa de pesquisa e desenvolvimento, quando a gente tem ainda, né, um projeto, uma ideia, um conceito, a qualitativa é bastante usada, né, como forma de balizar o trajeto dos desenvolvedores de produto na direção de lançar um produto no mercado. É também muito usada quando o objetivo é qualificar o posicionamento de uma determinada marca, entendendo que posicionamento é uma imagem que a marca tem na cabeça das pessoas, e como imagem é muito subjetiva, né? E também é interessante quando a pesquisa quantitativa não explicou tudo, o que faz a gente entender o seguinte: a qualitativa ela não acontece necessariamente antes da quantitativa, ela pode acontecer depois. Por quê? Exatamente por promover um mergulho mais profundo, muitas vezes a quantitativa explica uma série de coisas, mas por não ser tão profundo, por ser mais abrangente, deixa algumas noções em aberto, e aí na qualitativa a gente vai lá e entende o porquê de um comportamento não tão claramente explicado na quantitativa, né? Então a pesquisa qualitativa ela pode ter lugar tanto antes como depois da pesquisa quantitativa. Características e limitações da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa ela é uma metodologia extremamente dinâmica e flexível. Então, na verdade, as referências que a gente tem para realizar a pesquisa, para conduzir uma entrevista qualitativa, são bastante diferentes daquelas que a gente tem da quantitativa, onde um questionário é uma coisa mais rígida, mais sequencial, ponto por ponto. Na qualitativa, eu lido com mais flexibilidade, porque o que vem do outro lado, né, porque eu não tenho tanto conhecimento anterior, pode estar me balizando, né, a formulação até mesmo de novas perguntas, de novas indagações. Então é muito importante estar preparado para uma dinâmica mais intensa e para uma flexibilidade maior quando a gente realiza pesquisa qualitativa. Uma outra característica é a tabulação de dados, que é mais interpretativa. Então, enquanto na pesquisa quantitativa eu conto mais a ocorrência de uma determinada marcação, na qualitativa eu tenho que interpretar o que foi dito. Frequentemente, o resultado da qualitativa são horas e horas e horas de áudio, ou mesmo de vídeo gravado das dinâmicas e das entrevistas, o que gera material imenso transcrito, né? Então, eu tenho um resultado da qualitativa, são centenas de páginas, muitas vezes, de texto escrito, transcrito a partir das entrevistas ou das dinâmicas de grupo e tal. E eu tenho que, em cima desse texto, interpretar o que está sendo dito e classificar as principais ideias para realizar uma contagem, uma tabulação. De novo, a contagem não no sentido de chegar a estatísticas, a médias, mas no sentido de perceber algumas propensões, né, algumas tendências a aceitar determinado conceito ou tendências a rejeitar determinado conceito. O trabalho em cima dessas pilhas de texto é bastante interpretativo e, justamente por isso, precisa empregar profissionais muito experientes e muito bem formados, né? O pesquisador que trabalha com a qualitativa, né, tem um perfil bastante diferente do pesquisador que trabalha com a quantitativa. Na qualitativa, eu tenho, em geral, pessoas mais velhas, mais experientes, mais escolarizadas, com frequência trabalho com gente que tem pós-graduação, que tem mestrado e tal, porque desenvolveu ao longo de uma carreira acadêmica maior, de um investimento maior
né, em sua formação, a capacidade de interpretar um texto e de ver muitas vezes o que está por trás de alguma coisa que foi dita, né? Interpretar muitas vezes uma manifestação, como nós vamos ver logo em seguida e tal, que nem veio por palavras, mas veio por uma atitude, veio por uma postura, por um não verbal, mas que na verdade quer dizer alguma coisa. Enquanto eu tenho para qualitativa profissionais mais bem formados e tal, mais velhos, mais experientes, na quantitativa, por ser mais simples, né, a aplicação envolve um treinamento, mas envolve basicamente sair marcando as cruzes e tal, conduzindo um questionário que é bem estruturado. Eu tenho na quantitativa gente mais jovem. Frequentemente a gente usa pesquisadores profissionais que estão no ensino médio, que estão começando a fazer a faculdade e tal, e eles vão lá felizes da vida trabalhar com a quantitativa, né? Na qual eu tenho um perfil bastante diferente de profissional ajudando na coleta de dados. Uma outra característica da qualitativa é o rigor que eu preciso aplicar no recrutamento dos entrevistados. Isso por quê? Porque, como eu trabalho com poucos entrevistados na pesquisa qualitativa, né, é pouca gente. Então, quem eu chamo tem realmente que ter alguma coisa a dizer sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa qualitativa sobre os atributos das companhias aéreas que realizam a ponte aérea entre Rio e São Paulo, né, é fundamental que ao fazer o recrutamento dos entrevistados, eu chame pessoas que usam regularmente e intensamente o serviço da ponte aérea. Isso não adianta, eu vou chamar gente que não conhece a ponte aérea, vão ter pouca coisa a dizer sobre esse serviço. Então, uma experiência mais recorrente, mais profunda, né, vai dar para essas pessoas, igualmente, mais conteúdo e mais profundidade para declarar ao longo da dinâmica de grupo, ao longo da entrevista em profundidade, enfim, a técnica que for usada nessa ocasião. Então, os entrevistados têm que ser muito bem selecionados na pesquisa qualitativa, sob pena de invalidar o emprego desse recurso. Uma outra característica da qualitativa é que, porque ela trabalha com pouca gente, né, diferentemente da quantitativa, que entrevista mais gente, e porque a amostragem da qualitativa, né, é não probabilística, ela não permite a extrapolação dos resultados para o universo, para a população como um todo. Então, ela oferece excelentes indicações, mas ela não permite que a gente defina, né, por exemplo, no mercado de cosméticos, que 25%, né, das mulheres acima de 30 anos, né, preferem perfumes doces. Afirmativa criada aqui agora. Se eu coloco um número na história, se eu projeto uma proporção da população que desenvolve um determinado conceito, isso vem da quantitativa. A qualitativa, ela vai fundo no sentido de definir as motivações de compra de cosméticos, mas ela não me dá números. A pesquisa qualitativa não pode nem falar em representatividade estatística. Relatório de qualitativa não pode ter número, né? Isso em si já é uma indicação bastante clara. Vamos tratar agora do planejamento da pesquisa qualitativa. Bom, a primeira grande diferença é que na qualitativa a gente tem o roteiro, enquanto que na quantitativa a gente tem o questionário, né? E o roteiro, ele é diferente do questionário porque ele até propõe uma sequência, né, para a atividade, para a entrevista ou para a dinâmica de grupo, mas ele não propõe uma sequência rígida. Né? Ele vai deixar, tem muito mais pergunta aberta, tem muito mais indicações de caminhos alternativos, inclusive, para o pesquisador seguir enquanto ele coordena aquele trabalho com os entrevistados ou enquanto ele conduz a entrevista em profundidade com aquele entrevistado específico e tal. Mas ele dá muito mais margem à variação e muitas vezes, dependendo do que o entrevistado afirma, a gente sai do roteiro. Se eu tenho na minha frente um grande especialista, né, com o qual eu estou conduzindo uma entrevista de 1h30, 2 horas algumas vezes, ele me revela um ângulo de um fato que eu não conheço, por isso a pesquisa é qualitativa, né, que é muito pertinente, mas que não está no meu roteiro, eu não vou desprezar essa informação valiosa só porque não está no roteiro. Então, a principal diferença entre roteiro e questionário é que o roteiro ele é mais aberto, ele é mais flexível. Portanto, ele vai precisar de gente mais experiente para lidar com o roteiro como guia para aquela dinâmica, né?
Na pesquisa qualitativa, a gente usa algumas técnicas, e muitas delas, talvez alguns de vocês já conheçam, por terem feito testes psicotécnicos que a gente faz aqui ou ali e tal, muita coisa semelhante ao que a gente usa na pesquisa qualitativa. E por quê? Justamente porque, por estar mexendo com motivações, com aspectos mais subjetivos, muitas vezes, inclusive inconscientes, né, eu vou estar usando, empregando esse tipo de técnica para extrair por triangulação, muitas vezes, né, o que se passa pela cabeça, né, daquele entrevistado, que ou ele não tem consciência, ou ele até tem consciência, mas não teria coragem de colocar. Então a técnica projetiva, ela, como o próprio nome já sugere, né, ela projeta alguma coisa que se eu perguntasse diretamente, a pessoa não responderia. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu perguntar para você qual é o seu grau de agressividade, né, você ficaria meio assim, agressividade? Como assim? Quer dizer, como é que eu vou... O que é agressividade alta? O que é agressividade baixa? Né, assim, é muito subjetivo para eu responder uma pergunta direta. Então, nesse tipo de situação, mais útil do que perguntar diretamente é criar uma situação onde você possa mapear o grau de agressividade do sujeito, né, do entrevistado, sem ter que perguntar diretamente. Mais ou menos nessa linha, né, posso imaginar até em situações mais constrangedoras, se em vez de perguntar pelo grau de agressividade, eu lhe perguntasse qual o seu grau de exibicionismo. Aí é mais complicado ainda. A maior parte das pessoas nem ia saber responder e lidar direito com uma pergunta dessa, portanto não adianta fazer, né? Como é que a gente faz para conseguir, né, esse tipo de resultado sem perguntar diretamente? Tem algumas técnicas. Uma delas é, por exemplo, a associação de palavras. Eu posso, por exemplo, né, listar uma série de cores, né, o vermelho, o azul, o verde, e eu peço para o respondente me dizer o que o vermelho inspira, o que o verde inspira. Eu estou associando, né, aos nomes das cores alguns sentimentos, que é uma coisa de cara bastante subjetiva, né? Para isso, né, serve a pesquisa qualitativa, né? Uma outra técnica projetiva interessante é a associação de fotografias. Eu posso, por exemplo, mostrar uma foto de um campo aberto, ou de um mar com uma ilha no fundo, ou de um pôr do sol, né? E pergunto para o meu respondente, né, o que lhe vem à cabeça quando ele vê aquele pôr do sol. Então é uma outra forma de você conduzir essa investigação sobre um determinado fenômeno, sobre até percepção sobre algum tipo de produto ou sobre uma marca, mas sem perguntar diretamente. Eu posso usar fotografias que remetam aos conceitos que estão por trás daquela marca, apresento as fotos e vou extraindo as percepções do consumidor. Uma outra possibilidade são os desenhos de clientes, né? Então a gente inicia a entrevista ou a dinâmica de grupo e tal e propõe que eles façam um desenho temático, por exemplo, uma árvore ou uma casa. E dependendo da maneira que os elementos colocados antes da solicitação do desenho são articulados, né, naquele desenho, eu interpreto aquilo, como nós já falamos, né, como sendo tendência a esse ou aquele comportamento. Uma outra técnica também bastante usada é a chamada complementação de frases. Então eu coloco uma determinada frase e peço para o cliente completar. Por exemplo, acredito que donas de casa que usam comida congelada com família sejam... E boto uma lacuna, e a pessoa complementa. Então eu não pergunto diretamente, eu não coloco o respondente na posição de responder, mas peço a ele que se manifeste, né, a respeito do conceito de dona de casa que usa comida congelada, por exemplo. Um pouco mais indireto ainda são chamados testes de Cartoon, mas ainda assim uma técnica projetiva. Em vez de simplesmente colocar uma frase ser complementada, eu crio uma situação desenhada num cartoon, como se fosse uma tirinha mesmo, né, com os personagens, né, numa sequência maior ou menor de situações, né, dizendo alguma coisa, e aí no último quadrinho eu coloco lá o personagem, um personagem determinado com um balãozinho em branco, e peço para o meu respondente escrever o que aquele personagem estaria dizendo naquela situação. Por que isso é uma técnica projetiva, né? Porque se eu pergunto diretamente ao respondente o que ele faria
se lhe acontecesse uma situação daquela, pode ser que ele ative os seus filtros, o seu sensor e não me diga. Mas se eu coloco o respondente na posição de dizer o que o outro personagem diria, ele tende a ter mais facilidade de expressar, né, o que naturalmente ele não colocaria como sendo uma atitude de si mesmo. Vamos ver agora um modelo genérico de roteiro de pesquisa qualitativa. Um roteiro, em geral, prevê uma primeira etapa de apresentação. Uma etapa em que o entrevistador começa a interagir com o entrevistado ou com os entrevistados, no caso de dinâmica de grupo, começa a falar um pouquinho sobre a técnica, sem entrar em detalhes e, enfim, inicia o trabalho de aquecimento do indivíduo ou do grupo com quem ele interage. Uma segunda etapa é a etapa de aquecimento propriamente, que vai ter a ver mais com o contexto. E aí o entrevistador abre muito espaço para o entrevistado falar um pouco da própria história, um pouco da própria biografia, qual é a relação que ele tem, né, com aquele contexto, os seus valores e os seus hábitos. Na verdade, essa segunda etapa é uma etapa em que você abre espaço propositalmente para que o entrevistado ou entrevistados ganhem influência que é necessária para que haja um volume apreciável, uma profundidade apreciável de dados coletados a partir dessa dinâmica. Uma terceira etapa, aí decorridos talvez 20, 25 minutos, né, a gente começa a falar do segmento, a relação com o segmento propriamente dito, né, os produtos que compra, os motivos, o porquê dessas compras, relacionar essas compras com desejos e com necessidades, o que muitas vezes implica você conceituar desejo, conceituar necessidade e tal. Então, a conversa é uma conversa que procura, sem forçar um determinado conceito, criar uma convergência, né, para aquele conceito que deve ser tão espontânea quanto possível. Depois que é traçada a relação com o segmento, a gente parte para uma etapa seguinte no roteiro, que é a relação com produtos e com as marcas especificamente, né? O conhecimento, as preferências, as opiniões, aí a gente recupera experiências que as pessoas tenham tido com a marca A ou com a marca B, pedindo mais detalhes, né, e explorando bastante profundamente essas experiências. E aí, por incrível que pareça, lá para 75%, 80% muitas vezes do tempo total da dinâmica ou da entrevista, aí sim vem a parte principal do estudo, foco no tema. Quando o entrevistado já está completamente, enfim, inserido na discussão, já foi levado a refletir sobre aspectos que vão fazer com que ele se manifeste em relação àquele tema de maneira realmente apropriada e profunda, né? E aí sim vem, né, o filé mignon, vamos dizer assim, né, o creme de la creme daquela pesquisa. O que vem por último é o que é mais fundamental, né, e todo o esforço, né, dos 40, 50 minutos anteriores se justifica para que o entrevistado chegue nessa etapa pronto para revelar o que realmente interessa, né, por mais escondido que esteja no seu subconsciente. Um exemplo prático de uso da metodologia qualitativa foi uma pesquisa que fizemos há alguns anos para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a ADEPARÁ. A ADEPARÁ é uma agência ligada ao governo estadual que existe em todos os estados brasileiros e cada uma com o nome do respectivo estado, mas que vai ter como propósito regular a produção animal e vegetal, a saúde da produção animal e vegetal daquele estado, né? Nós fizemos um trabalho desse encomendado pela ADEPARÁ há alguns anos. Foi uma pesquisa qualitativa, né, foram entrevistas em semi-profundidade, realizadas em 5 municípios do estado do Pará. E foi interessante notar, porque é um estado imenso, né, com dimensões de país, e aí o trabalho de campo foi muito duro, porque havia municípios que ficavam a 2 dias de viagem da capital, Belém, né, porque o Pará é muito grande. Mas, enfim, foram 70 entrevistas ao final de 1 mês e meio, mais ou menos, né, distribuídas por essas 5 cidades, e eram entrevistas em semi-profundidade, onde nós levávamos mais ou menos 35 a 40 minutos para começar a mencionar a ADEPARÁ. O objetivo da pesquisa era mapear as percepções de formadores de opinião, líderes religiosos, agropecuaristas, enfim, políticos, sobre a agência,
Mas como a agência era muito nova, né, a pesquisa começava nessa forma de funil, falando do estado do Pará de um modo geral, sobre o desenvolvimento do estado, sobre as atividades econômicas presentes no estado. Depois a gente afunilava um pouco mais para a atividade agropecuária, e aí sim para as boas práticas, e só no final do questionário, depois de 35, 40 minutos, é que falávamos especificamente da ADEPARÁ, quando o respondente já tinha entrado no clima de falar sobre agências e órgãos reguladores da atividade agropecuária. Mas para chegar até lá, né, tinha todo um bate-papo que não é dispensável, e é importante notar bem. Nós já defendemos, né, a objetividade como uma característica, né, da pesquisa, e fazer esse preâmbulo, muitas vezes até bastante prolongado, não é faltar com a objetividade, né, mas é preparar o respondente para que ele realmente possa manifestar o que nos é interessante. Um outro exemplo de resultado decorrente desse funil, né, que nós mencionamos na história do roteiro, é uma pesquisa que se realizou há alguns anos em relação aos segmentos de automóveis, né? E no caso, a pesquisa ela visava mapear as percepções em relação ao Punto, né, que é um modelo de carro da Fiat. Mas por que o roteiro envolvia essa convergência, né, esse funil? Antes de detalhar as percepções dos consumidores com relação ao Punto especificamente, né, nós falávamos de carros daquela categoria em geral. E aí, portanto, não mencionávamos apenas o Punto, né, mas também o Clio, também o Corsa, também o Peugeot 106, o Fiesta, o Twingo e outros carros daquela classe, né, que competiam com o Punto. E, na verdade, o que acontece? Característica da pesquisa qualitativa, né, e a técnica projetiva, nós queríamos saber como é que era a característica das pessoas que dirigiam aqueles modelos de carro. Então, em vez de perguntar diretamente, né, como é que são as pessoas que dirigem o Punto, por exemplo, né, nós usávamos a tal da triangulação que eu mencionei ainda há pouco, né? Por exemplo, se o Punto fosse uma pessoa, como é que seria essa pessoa? Em termos de algumas escalas de características. E as pessoas iam marcando nessas escalas, né, de maneira bastante subjetiva, sem se preocupar com uma posição ou com uma numeração das escalas, né? Então, a escala de assertividade, a escala de introversão, a escala de sensibilidade, né, criando essa triangulação. Se o carro fosse uma pessoa, como ele seria? E as pessoas ficam mais à vontade de responder, né, essa brincadeirinha, responder dessa forma. Depois que criamos o mapa, né, que resumia as percepções dos entrevistados em relação, né, às qualidades daqueles automóveis, aí sim a gente começava a trabalhar o Punto especificamente, né? E aí os respondentes estavam tão embalados naquela história de associar características pessoais a automóveis, que aí sim eu podia vir com a pergunta, vamos lá, então as pessoas que dirigem o Punto, como é que elas são? Devidamente aquecidos, os respondentes começavam a se manifestar. Eles são gente bem-sucedida, são pessoas tendenciosas, marcam-se pelo sucesso profissional, e isso, de acordo com a intensidade das manifestações, ia sendo plotado nesse gráfico que nós podemos ver aqui na tela. É interessante notar, né, que eu mencionei há pouco que a pesquisa qualitativa não pode ter números. Como é que a gente faz nesse gráfico para expressar aquelas qualidades que foram citadas mais vezes? Eu não posso colocar números. Então a gente expressa essa incidência maior de determinada qualidade no relatório, colocando essa qualidade com um corpo de letra maior. Por exemplo, elementos bastante seguros apareceu com menos incidência do que gente bem-sucedida. Então a gente manifesta essa incidência só variando o corpo de letra. Eventualmente, a gente pode também expressar a maior incidência de alguma manifestação colocando em negrito, por exemplo, né? Mas jamais mencionando números. Na pesquisa qualitativa, eu não posso dizer metade dos respondentes disseram isso, ou 1/3 dos respondentes disseram aquilo. Por quê? Porque número não tem significância estatística no contexto da pesquisa qualitativa. Então, não pode ter número na história. Bom, como o objetivo da pesquisa era confrontar dois modelos específicos de automóvel, o Punto e o Twingo, depois é o mesmo tipo de dinâmica que a gente conduziu
para qualificar as pessoas que dirigiam um ponto, né, nós conduzimos para qualificar as pessoas que dirigiam um Twingo. E aí sim resultou nessa segunda prancha que aparece aí agora para vocês, onde eu consigo confrontar os posicionamentos, as imagens, né, que os consumidores têm das pessoas que dirigem cada um dos dois modelos de carro. Recrutamento e seleção dos entrevistados. Quando a gente se envolve no recrutamento desses entrevistados, quer para dinâmicas em grupo, quer para entrevistas em profundidade, é muito importante garantir que o perfil dos entrevistados corresponda ao perfil do público-alvo. Um outro elemento importante dessa seleção é garantir que o grupo, e aí no caso para dinâmicas de grupo, seja essencialmente homogêneo. Ou seja, dificilmente a gente mistura gênero, homens e mulheres, melhor não misturar faixa etária, classe social, então, nem pensar. Eu tenho que ter um grupo absolutamente homogêneo em termos de classe social. E por quê? Quanto mais homogêneo é o grupo, né, mais ele interage prontamente. Se eu coloco no mesmo grupo focal, né, para uma dinâmica de grupo, uma adolescente de 16 anos e uma senhora de 70 anos, né, é bem pouco provável que as duas tenham muita simpatia ou facilidade de falar sobre as mesmas coisas. Então, é realmente importante, nas dinâmicas de grupo, segmentar o meu grupo de modo a garantir um grupo homogêneo, principalmente em termos da característica determinante para a seleção daquele grupo. E uma terceira condição importante para a seleção é o conhecimento sobre o assunto. É importante que a gente possa garantir que os elementos que estão presentes na dinâmica de grupo ou na entrevista em profundidade, de fato, conheçam o assunto, de modo que eles possam estar reunindo os elementos de que eu preciso, né, para ganhar mais conhecimento sobre o tema da pesquisa. Uma outra observação que é importante de fazer é que na composição desses grupos, das dinâmicas de grupo, é importante que haja pessoas que jamais tenham participado de dinâmicas semelhantes. A melhor composição de um grupo, né, tem a ver com a homogeneidade, com o conhecimento do assunto, mas é importante que sejam todos novatos. Isso por quê? Alguém que tenha participado já de uma série de dinâmicas de grupo, naturalmente, ele conhece já a sequência, a sistemática, e ele começa a se destacar no grupo, ele começa a criar uma polarização, né, que atrapalha a dinâmica. Ele começa a não se surpreender mais com os passos seguintes da dinâmica e tal, e isso é ruim. Então, o ideal é que todos os elementos que estejam presentes na dinâmica de grupo estejam ali pela primeira e única vez. Para garantir, né, essa característica do público-alvo utilizado, convidado para dinâmicas de grupo, há alguns anos criou-se o chamado CQR, Controle de Qualidade do Recrutamento, né, que é uma instituição que congrega os institutos que vendem cadastro e que fazem que esse instituto se comprometa a, uma vez cedido o nome de uma pessoa do seu cadastro para alguém que vai realizar uma dinâmica de grupo, esse nome é retirado do cadastro de modo que ele jamais possa ser cedido novamente, né? As fontes mais sérias de cadastro, né, que a gente utiliza para recrutar participantes de dinâmicas de grupo são filiadas ao CQR. E, portanto, a gente pode garantir, né, essa qualidade do inédito, né, para a experiência de participar de uma dinâmica de grupo para todas aquelas pessoas que estão trabalhando conosco ali. Para mais detalhes sobre pesquisa qualitativa, eu sugiro que a gente procure o Pesquisa de Marketing do McDaniel e Gates, editado no Brasil pela Thomson. É uma excelente referência.